Você já parou para pensar por que, mesmo com todo o seu poder tecnológico, Israel jamais ousou invadir o Irã? Neste vídeo, a gente vai além das manchetes. Vamos entender por que o Irã é, talvez, o território mais difícil de ser invadido no mundo atual. E não é só por causa de exércitos e armas nucleares. A verdadeira muralha iraniana é invisível aos radares. Está na geografia, na cultura e no próprio povo. Enquanto Israel aposta na guerra relâmpago, nos bombardeios de precisão e na aliança com os Estados Unidos, o Irã se apoia numa combinação explosiva. Terreno hostil, milhões de soldados prontos para defender o país e uma estratégia de resistência que lembra os piores pesadelos das potências ocidentais. Será que estamos às vésperas de uma guerra sem fim, como no Vietnã ou no Afeganistão? Ou tudo isso é apenas um jogo de xadrez geopolítico, onde cada movimento pode incendiar o Oriente Médio inteiro? Fica comigo até o final, que você vai entender por que, na prática, é quase impossível Israel derrotar o Irã. É curioso como o Irã, mesmo sem o brilho tecnológico de Israel, consegue se proteger com algo que não se compra. A geografia, suas montanhas, desertos escaldantes e a população de quase 90 milhões de pessoas criam uma espécie de armadura natural. Isso não é papo de teórico da conspiração. Pense bem, quantas guerras foram vencidas apenas com armas e tecnologia? A história mostra que terreno e gente disposta a defender o próprio chão fazem toda a diferença. Foi assim no Vietnã, no Afeganistão, e seria assim no Irã. Agora, imagine um exército tentando marchar por entre cordilheiras e planaltos áridos, enfrentando não só soldados, mas também o clima e a topografia. Não é só uma questão de força, é uma batalha contra a própria natureza. E nesse jogo, o Irã joga em casa menos, o que muda tudo. O curioso é que, mesmo com o apoio dos Estados Unidos, Israel sabe que colocar o pé no solo iraniano custaria mais do que sangue. Custaria a estabilidade política de aliados, além de enfrentar resistência de um povo historicamente orgulhoso. E orgulho, quando ameaçado, vira fogo no coração. Os Estados Unidos, que têm experiência em enroscar-se em guerras sem fim, olham para o Irã como quem vê um abismo. Já se queimaram no Iraque e no Afeganistão, e entrar em Teherã não seria um passeio turístico. Por isso preferem evitar o desgaste, mesmo que Israel queira apertar o botão vermelho. É aquele dilema clássico. Vale a pena começar uma guerra que você não sabe como termina? E mais importante, será que Israel está preparado para o próximo capítulo dessa tensão crescente? Existe algo que tira o sono do governo israelense. E não é exagero dizer que esse medo é quase existencial. Um Irã com bomba nuclear. Não se trata apenas de uma disputa de poder, mas de uma ameaça à sobrevivência do Estado de Israel, na visão de seus líderes, principalmente dos setores mais ultranacionalistas e ultra-religiosos, que sustentam Benjamin Netanyahu. O Irã vem enriquecendo urânio com níveis cada vez mais altos, menos 60%, muito perto dos 90% necessários para uma ogiva nuclear. E isso sem depender diretamente de Rússia, China ou Coreia do Norte. É um projeto 100% iraniano, o que preocupa ainda mais. Uma potência regional com armamento atômico muda todo o equilíbrio do tabuleiro do Oriente Médio. Israel sabe disso. Por isso, a reação foi imediata e direta. Ataques cirúrgicos, precisos, eliminando figuras importantes da Guarda Revolucionária. Não é guerra declarada, é guerra velada. E por trás desses movimentos está a paranoia legítima de um país pequeno, cercado de inimigos, que não pode se dar ao luxo de errar. Afinal, para Israel, um único erro pode ser fatal. Mas até que ponto essas ações retardam o inevitável? E mais importante, o que acontecerá quando o Irã realmente cruzar a linha? A geografia volta a ser protagonista menos más. Dessa vez, em combinação com a força militar interna. O Irã não só é protegido por barreiras naturais, como também abriga cidades espalhadas por áreas estratégicas. Qualquer tentativa de invasão terrestre exigiria enfrentar tanto o relevo quanto resistência urbana em várias frentes. E o grande trunfo, a Guarda Revolucionária Iraniana, com números que ultrapassam 1 milhão de homens. Ela é mais que uma força armada, menos é uma instituição ideológica, política e militar. Não são apenas soldados, são guardiões da revolução, treinados para resistir até o fim. Invadir o Irã seria mais do que vencer batalhas. Seria conquistar cidade por cidade, rua por rua, num território hostil com resistência pesada. E essa matemática não fecha. Como enviar soldados suficientes para derrotar uma força tão numerosa, sem sofrer baixas absurdas? A ocupação seria
impraticável. E isso transforma qualquer plano de guerra em um pesadelo logístico e político. No ar, Israel reina. Seus caças são mais modernos, abastecidos diretamente pelos Estados Unidos. Já o Irã, apesar de possuir uma força aérea, está em desvantagem tecnológica. Em um confronto aéreo direto, sairia perdendo, mas a força do Irã não está apenas nos céus, está nos drones. Seus equipamentos já são usados por Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Essa capacidade oferece ao Irã um novo tipo de poder, a guerra assimétrica. Drones e mísseis de médio e longo alcance podem cruzar fronteiras, atingir alvos estratégicos e, pior, errar o alvo e causar um incidente internacional. Imagine um míssil iraniano errando o cálculo e atingindo a Jordânia ou a Arábia Saudita. O Oriente Médio entraria em ebulição. E nesse cenário, o Irã estaria ainda mais isolado, menos cercado por países sunitas que o veem com desconfiança. Além de pequenas nações que seguem fielmente a cartilha dos Estados Unidos da América, a guerra deixaria de ser Israel versus Irã para se tornar algo muito maior e muito mais imprevisível. No fim das contas, o maior obstáculo não é apenas militar, é político. Derrubar o regime dos ayatollahs exigiria mais do que bombas e soldados. Seria necessário provocar uma ruptura interna, um colapso do sistema sustentado pela Guarda Revolucionária e pela teocracia implantada em 1979 com a Revolução Islâmica. E essa queda só aconteceria com apoio popular interno, algo improvável, a menos que o Irã fosse enfraquecido militarmente e isolado economicamente até o ponto de ruptura. O plano ideal para os Estados Unidos e Israel seria um levante popular que colocasse no poder um governo amigo, entregando os recursos energéticos do país ao Ocidente. Mas esse é o sonho americano, não a realidade atual. A verdade é que o conflito com o Irã, se escalar, não terá solução rápida. Assim como na Ucrânia, será uma guerra de desgaste de posições de anos, e ninguém sabe qual país poderá entrar no jogo. A Coreia do Norte, por exemplo, é imprevisível. Em um mundo polarizado, o Irã se torna a peça-chave de um jogo de xadrez que pode decidir os rumos do século XXI. A ideia de que Israel poderia simplesmente invadir o Irã e derrubar o regime dos ayatollahs é uma ilusão, uma fantasia geopolítica que ignora os fatores mais decisivos de uma guerra real: geografia, resistência popular e o custo político de um conflito sem fim. O Irã não é um inimigo fraco, nem isolado. Apesar de sua posição desconfortável no xadrez regional, possui elementos que o tornam quase intransponível. Uma geografia que protege como uma fortaleza natural, uma guarda revolucionária gigantesca e ideologicamente comprometida, e uma rede de aliados e estratégias assimétricas que tornam qualquer ofensiva uma aposta de altíssimo risco. Para Israel, e até para os Estados Unidos, menos a única forma realista de desmontar o regime iraniano não é com tanques e caças, mas sim com estratégias políticas e psicológicas que provoquem fissuras internas. Mesmo assim, seria uma jogada lenta, arriscada e longe de qualquer garantia de sucesso. Por isso, quando ouvimos falar sobre ataques, retaliações ou ameaças entre Tel Aviv e Tehran, precisamos entender que há muito mais em jogo. O que está em disputa não é só poder, é o futuro de todo o Oriente Médio, e talvez até do equilíbrio global. E como em todo grande conflito geopolítico, o próximo capítulo pode começar a qualquer momento.